Nada, absolutamente nada do que aconteceu com você foi por acaso. Aquelas pessoas que cruzaram seu caminho, elas não surgiram do nada. Não foram encontros aleatórios. Foram chamados, convites silenciosos do universo, ou talvez da sua própria alma, para que você despertasse para algo maior. Vão te dizer que foi coincidência, que ela passou na sua vida por sorte, que ele te partiu o coração porque era para ser assim, que aqueles amigos que sumiram estavam só seguindo a vida. Vão te dizer para apenas seguir em frente, esquecer, virar a página, mas essa não é a verdade. Essa é só a história que a gente inventa para não ter que encarar a dor de frente, para não mergulhar no abismo que nos leva ao autoconhecimento. É a versão mais confortável da realidade, mas não a mais verdadeira. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, não acreditava em acasos. Ele via padrões, arquétipos, contratos da alma. Para Jung, a vida não acontece com você. A vida revela você. Ela expõe, testa, mostra, escancara. E como ele mesmo disse, enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Agora para, respira e pensa comigo. E se aquele término que te quebrou por dentro não veio para te destruir, mas para destruir uma ilusão? E se a traição que você sofreu não foi azar, mas uma interferência divina? E se o abandono, a rejeição, o silêncio foram formas da vida te arrancar de um caminho doente? O universo não envia pessoas, ele envia reflexos. Cada pessoa que entra na sua vida vem para te mostrar o que você não quer ver. Teus medos, tuas feridas, teu valor, teus ciclos repetitivos. Aquela pessoa que te amou intensamente e depois desapareceu, talvez tenha revelado o quanto você se apega ao que é passageiro, ao que não te pertence. Aquele que te manipulou com culpa, talvez tenha refletido a parte de você que ainda acredita que precisa sofrer para ser amado. E aquele que foi embora sem explicação pode ter sido só um espelho mostrando que a resposta que você tanto busca está dentro de você. Nada disso foi sem sentido. Foi uma cirurgia da alma. Foi a sua essência pedindo socorro, pedindo despertar, chamando exatamente o que você precisava. Não o que o seu ego queria, mas o que a sua evolução exigia. Porque às vezes Deus não envia um abraço, Ele envia um terremoto, não para te destruir, mas para te acordar. Ele manda alguém que te abala, que te machuca, que te sacode por dentro, para que aquelas partes suas que ainda estavam escondidas, reprimidas, engavetadas, venham à tona. Para que você olhe no espelho e diga, chega, agora é a minha vez. E olha, isso não é sobre culpar os outros. É sobre despertar. É sobre você olhar para trás com mais sabedoria do que ressentimento. Cada pessoa que você já amou, odiou, temeu ou idealizou, não foi um erro. Foi um espelho. Foi uma mensagem. Foi um portal. Carl Jung não estudava pessoas. Ele estudava o que existia por trás delas. Os padrões, os contratos, os símbolos. E quando você começa a olhar com essa lente, para de perguntar, por que me machucaram? E começa a se perguntar, o que estavam tentando me mostrar? E é nesse deslocamento de olhar que a cura começa. É aí que você deixa de sobreviver ao passado. E começa a se lembrar de quem era antes da dor. O universo fala com você através das pessoas. Jung não via rostos aleatórios. Ele via mensagens disfarçadas de gente. Cada pessoa é um espelho. Mas não desses que você usa para ver se o cabelo está arrumado. É um espelho mais fundo. O tipo que reflete partes da sua alma que você passa a vida tentando esconder. Partes que você precisa acolher para finalmente ser inteiro. Você já viveu isso? Já aconteceu de um desconhecido dizer algo tão certeiro, tão profundo, que parecia que o próprio universo estava usando ele para falar com você?
Aquilo não foi sorte. Aquilo foi um alinhamento. Foi um contrato da alma se ativando exatamente quando você estava pronto para ouvir. E se você já viveu algo assim, comenta aqui embaixo. Eu reconheço os sinais da vida. Ou ainda, eu escolho crescer com cada experiência. E se esse conteúdo está tocando algo aí dentro, se inscreva agora no canal Mente Inabalável. Aqui, a gente mergulha fundo no que a maioria finge não ver. Aqui, a dor vira despertar. A crise vira cura. O silêncio vira resposta. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se prepara, porque no próximo bloco, a gente vai ainda mais fundo. Você já reparou como a vida parece repetir certas situações, como se estivesse tentando te ensinar algo que você insiste em ignorar? Carl Jung acreditava que, enquanto você não olhar para o que carrega dentro de si, seus medos, suas dores, suas crenças distorcidas, o mundo lá fora continuará colocando pessoas no seu caminho que apertam exatamente esses pontos. Não por maldade, mas por precisão espiritual. Porque a sua alma não quer conforto, ela quer verdade, ela quer liberdade, quer inteireza. E às vezes, a única forma de você chegar até esse estado de autenticidade é atravessando o fogo que outra pessoa acendeu dentro de você. Um fogo que arde, que te confunde, que te obriga a mudar. Mas aqui está o segredo que quase ninguém entende. Quanto mais você se cura, menos caóticas se tornam as pessoas que você atrai. Porque quando você muda por dentro, o universo não precisa mais te ensinar através da dor. Você se torna um campo curado, e aquilo que vem de fora já não precisa mais ser espelho das suas feridas, mas sim reflexo da sua consciência. Cure a ferida e o espelho muda. Então, da próxima vez que alguém surgir na sua vida, seja com amor ou com dor, pare e se pergunte: que parte de mim essa pessoa está refletindo? Que lição ela veio me ensinar? Que verdade está vindo à tona através dela? Se você tiver coragem para fazer essas perguntas, vai parar de enxergar os outros como erros e começar a reconhecê-los como mensageiros da sua alma. Inclusive aqueles que te fizeram chorar, aqueles que te deixaram sem chão, aqueles que te ensinaram, mesmo sem saber, a se levantar. Você já parou para pensar que ninguém entrou na sua vida por engano? Eles não simplesmente apareceram. Foram posicionados, foram convocados. Carl Jung não acreditava em encontros aleatórios. Ele via espelhos. Espelhos que não revelam os desejos mais óbvios, mas os conteúdos mais profundos do inconsciente. Nem todo mundo vem para te amar. Nem todo mundo vem para te apoiar. Alguns vêm para te despertar. São pessoas que tocam em feridas que você fingia não ter, que cutucam sombras que estavam dormindo há anos, que ativam memórias que você enterrou lá no fundo do peito. E mesmo que doa, é sagrado. Imagina o seguinte: você está no seu dia a dia e de repente um estranho solta uma frase que desmonta tudo o que você pensava. Uma frase que bate em cheio, que faz o coração disparar, como se o universo tivesse usado aquela pessoa como canal. Aquilo não foi sorte, foi um contrato da alma sendo ativado, um acordo que sua alma firmou muito antes da sua mente entender o motivo. E então, você se apaixona. É mágico, intenso, mas com o tempo vira caos. Você termina de coração partido, se sentindo inseguro, cheio de dúvidas. Por quê? Porque aquela pessoa não veio para te completar. Ela veio para te revelar. Veio para destruir ilusões, para romper com a identidade falsa que você carregava. Aquilo que você usava como máscara, como proteção, agora está exposto. Carl Jung chamava isso tudo aquilo que você se recusa a ver em si, o medo, a carência, a mentira, a ferida, acaba sendo projetado lá fora. E adivinha? As pessoas ao seu redor absorvem essas projeções.
Elas se tornam espelhos vivos das suas partes negadas. As pessoas que mais te irritam refletem traços seus que você não aceita. As que você mais idealiza carregam feridas que você ainda não curou. E as que você mais teme perder apontam direto para o vazio que você morre de medo de preencher sozinho. É por isso que eu te digo, as pessoas não aparecem à toa. Elas são posicionadas com precisão. Algumas vêm como guias, outras como mensageiras, e algumas como destruidores autorizados pelo sagrado. Elas desmontam seu ego, arrancam suas máscaras e te obrigam a encarar a dor que você jurava já ter superado. E mesmo doendo, isso é cura. Isso é o início da individualização, um conceito central na psicologia de Jung. É o processo de se tornar inteiro, de integrar cada parte quebrada ou exilada. Você não se torna seu eu superior lendo livros motivacionais. Você se torna seu eu superior sobrevivendo às pessoas que vieram destruir suas ilusões. Aquele amigo que te traiu não era o vilão, era o espelho. Veio mostrar sua ferida de abandono. Aquele relacionamento que ativou todas as suas inseguranças era a alma segurando um espelho que você evitava olhar. E aqueles que foram embora sem se despedir vieram ensinar que o encerramento que você tanto busca é você quem cria. Ninguém de fora pode completar o que está faltando por dentro. Jung dizia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida. E você chamará isso de destino. E é isso que a maioria faz. Foge dos próprios gatilhos. Mas, e se o gatilho for o mestre? E se aquela pessoa que ainda ronda seus pensamentos não está ali porque vai voltar, mas porque a lição que ela trouxe ainda não foi aceita? Toda interação humana é sagrada. Todo relacionamento é uma sala de aula espiritual. E toda dor no coração é um chamado. Se isso fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu aceito os mestres da minha jornada. Eu me torno inteiro com cada lição. Se inscreva no canal Mente Inabalável, porque aqui você não vai encontrar respostas fáceis, mas vai encontrar o que sua alma mais deseja: clareza, profundidade e transformação. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que está passando por um momento difícil e se prepara, porque no próximo bloco a gente continua essa jornada rumo à verdade que cura. E se você começasse a olhar para a sua história com outros olhos, ao invés de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Tente perguntar, o que isso está tentando me mostrar? O universo não usa palavras. Ele usa pessoas. Ele usa silêncios, términos, traições, rejeições, como se cada uma dessas experiências fosse uma página sagrada, escrita exclusivamente para a sua evolução. E quando você finalmente tiver coragem de ouvir com o coração, vai perceber. Nunca foi punição, sempre foi preparação. É na ferida que a luz entra. Carl Jung entendia isso como poucos. Ele não via sofrimento como castigo, mas como passagem, como travessia. Ele dizia: não há despertar da consciência sem dor. A alma não cresce no conforto. A alma se expande no incômodo, nas rachaduras, nas noites escuras da alma. E por mais difícil que pareça acreditar, aqueles que te feriram, que te abandonaram, que te deixaram em pedaços, não foram aleatórios. Foram convocados pela sua própria essência. Vieram sob medida, vieram como bisturis do destino, removendo as máscaras que você usava para sobreviver. Pense nisso. Aquela pessoa que traiu sua confiança, sim, doeu, mas aquela dor te obrigou a recalcular sua rota, a se perguntar quem realmente merece sua energia. Aquele relacionamento que te deixou no escuro, sim, te quebrou, mas também te reconstruiu. Te ensinou a acender sua própria luz ao invés de depender da lanterna de alguém.
Aquele amigo que sumiu quando você mais precisava, te feriu sim, mas também te mostrou uma verdade. Nem todo mundo merece um lugar na sua mesa de cura. Essas experiências não foram apenas episódios da sua vida. Foram iniciações, rituais silenciosos, fogueiras sagradas que queimaram versões antigas de você para revelar o que sempre esteve por trás, sua essência bruta, forte, inteira. Porque aqui está uma das maiores verdades que Carl Jung deixou. A ferida é o lugar onde nasce a virada. E aqueles que te feriram foram, sem saber, parteiras do seu renascimento. Você não se torna forte sendo poupado da dor. Você se torna forte quando transforma a dor em propósito. Sim, eles te machucaram, mas ao fazer isso, abriram portas dentro de você que jamais se abririam de outra forma. Você parou de se doar sem critério, parou de tolerar o que te diminuía. Começou a se valorizar, a curar aquela voz da infância que dizia: você só vale se for útil. Então, não os amaldiçoe. Agradeça. Agradeça por terem feito o que sua zona de conforto jamais teria coragem de fazer. Agradeça por serem a tempestade que arrancou o teto da sua ilusão. Porque só assim você olhou para cima e lembrou que sempre foi você quem deveria construir o próprio céu. Na psicologia junguiana, a sombra não é inimiga, ela é convite. E muitas vezes são justamente as pessoas que mais cutucam sua sombra, que carregam a chave para sua próxima evolução. Ao invés de perguntar, por que fizeram isso comigo? Pergunte, o que a presença deles despertou em mim? É aí que começa a cura. Não quando você esquece o que aconteceu, mas quando você entende o que aquilo te ensinou. E se você sente que já passou por isso, comenta aqui embaixo. Eu transformo dor em consciência. Minha cura começa na minha coragem. Porque toda vez que você escolhe a lucidez ao invés do ressentimento, você dá um passo para fora do ciclo. Você sai do padrão. Você sai da repetição. E entra na criação de uma nova identidade. Uma que não se define por quem te feriu, mas por quem você escolheu se tornar depois disso. E agora, vamos além. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu como se aquela conversa tivesse começado há muitas vidas? Aquele olhar que atravessa, aquele silêncio que diz mais do que palavras, aquela sensação de eu te conheço. Mesmo que vocês tenham acabado de se encontrar, isso não é química, isso é memória da alma. Carl Jung acreditava que, por trás de todas as nossas identidades, existe algo maior. Ele chamava isso de inconsciente coletivo, um plano espiritual onde as memórias da alma vivem, intocadas pelo tempo ou pelo espaço. É por isso que, às vezes, você conhece alguém e se sente mais à vontade do que com pessoas que você convive há anos, porque os corpos podem estar se encontrando pela primeira vez. Mas as almas já dançaram juntas antes. Não é fantasia, é ressonância. Algumas almas entram na sua vida não para te ensinar algo novo, mas para te lembrar de quem você é. Você diz, parece que te conheço desde sempre. Mas o que sua alma está dizendo é, é você de novo. Esses encontros não são apenas relacionamentos, são revelações. Às vezes duram um instante, outras anos, mas sempre deixam algo em você, uma marca, um código, uma chave. E mesmo aquelas que te rompem por dentro e vão embora, vieram cumprir um trabalho sagrado. E se esse conteúdo te tocou, não guarda só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessas palavras. Curte, comenta aqui embaixo com eu honro cada alma que cruzou meu caminho. Minha transformação é sagrada. E principalmente, se inscreve agora no canal Mente Inabalável, porque aqui não é só sobre vídeos, é sobre enxergar a vida com olhos de alma. No próximo bloco, vamos continuar essa jornada rumo à sua verdade mais profunda. Você já sentiu que certas pessoas não entram na sua vida
Elas retornam, como se não fossem estranhas, mas sim lembranças vivas. Como se, no fundo, você sempre tivesse esperado por elas, mesmo sem saber disso conscientemente. Jung chamava Contratos isso de alma, acordos feitos antes da memória, forjados na energia, selados no propósito. Alguns desses encontros vêm para te amar, outros para te provocar. E há aqueles que surgem só para te despertar do coma de uma vida inconsciente. Você não os atrai. Você os reconhece, e quando esse reconhecimento acontece, é como se o universo pausasse por um segundo. O barulho desaparece, o tempo desacelera. Você sente algo inexplicável. Não é razão, é reconhecimento de alma. Jung entendia isso com maestria. Ele dizia: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. E é exatamente isso que acontece nesses encontros profundos. Eles transformam. Nem sempre de forma gentil, nem sempre de forma bonita, mas sempre de forma espiritual, porque a alma não quer estabilidade. Ela quer crescer. E crescer, às vezes, vem disfarçado de caos, de paixão avassaladora, de conexões que te fazem sentir totalmente seguro e perigosamente desperto ao mesmo tempo. Então, quando você cruzar com alguém que faz tudo dentro de você sussurrar, tem algo eterno em você, confie. Isso não é fantasia, é contrato se desenrolando. É o universo lembrando que você nunca esteve sozinho nessa jornada. Você está viajando com um grupo de almas, espalhadas por linhas do tempo, reunidas por propósito, entrelaçadas pelo destino. Essas conexões são sagradas, mesmo aquelas que terminaram em lágrimas, mesmo as que pareciam eternas. Mas duraram pouco, porque mesmo que o final tenha sido humano, o propósito foi divino. Algumas almas ficam, outras ensinam, algumas vão embora. E tudo bem, nem toda alma que cruza seu caminho veio para caminhar ao seu lado para sempre. Isso não é fracasso, é projeto, é a arquitetura da alma se manifestando. Algumas pessoas são como flores de cerejeira, tão delicadas, tão mágicas, mas breves. A beleza delas está justamente na impermanência. Elas não vieram para ficar, vieram para te lembrar que o que é belo não se possui, se vive. Outras chegam como tempestades, intensas, indomáveis, não pedem licença, elas te desmontam, te rasgam por dentro, destroem sua versão antiga, mas quando vão embora, deixam clareza, deixam força e uma fundação que você nunca teve antes. E há ainda aquelas que são como raízes invisíveis, almas silenciosas, presentes, que ficam debaixo da terra quando ninguém mais está por perto, te sustentam nas horas mais escuras, seguram o seu peso quando você esquece como se manter de pé. Essas são as almas que curam com a presença. Jung acreditava que cada alma que encontramos cumpre um papel simbólico, que não há coincidências, só projeções internas encontrando reflexos externos. Ele dizia: sua visão se tornará clara apenas quando puder olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E os relacionamentos, todos eles, são convites para esse despertar. Mas aqui está a armadilha onde tantos caem. Tentamos tornar tudo, nos agarramos às flores e suplicamos que criem raízes. Nos apaixonamos pela tempestade e pedimos que ela fique. Confundimos mestres com almas gêmeas. Transformamos lições em contratos eternos. Mas o universo não funciona assim. Ele envia pessoas de acordo com o seu nível de consciência. E quando a mensagem é entregue, elas podem partir, porque a missão foi cumprida. Então, ao invés de resistir, honre. O que importa não é quanto tempo alguém ficou. É o que essa pessoa despertou em você enquanto esteve ali.
Elas ativaram seu valor próprio, espelharam suas feridas, te fizeram se sentir visto de um jeito que você nem lembrava mais como era. Esse era o propósito. Cada encontro de alma é um eco de algo maior. Um padrão inconsciente sendo reescrito, uma nova versão sua, nascendo. Então, ao invés de perguntar, por que não ficaram? Pergunte, que parte de mim eles me ajudaram a reencontrar? Talvez o amigo que ignorou sua dor tenha te ensinado que lealdade não se implora. Talvez aquele amor que desapareceu sem se despedir tenha te mostrado o poder do encerramento interno. Talvez o mentor que te decepcionou tenha sido o último empurrão para você parar de idolatrar pessoas e começar a confiar na sua própria sabedoria. Isso não é abandono, é redirecionamento espiritual. Porque quando você insiste em segurar quem já deveria ter partido, você está atrasando o próximo ciclo sagrado da sua vida. Comenta aqui se isso tocou você. Eu honro todos os encontros da minha alma. Estou pronto para deixar ir o que já cumpriu sua missão. E se esse vídeo acendeu algo aí dentro, já se inscreve no canal Mente Inabalável, porque essa jornada de expansão está só começando. Aqui a gente não fala só de mente, a gente fala de alma. Curte, comenta, compartilha com alguém que precisa dessa mensagem e vem com a gente para o próximo bloco. Te espero lá. Nem todo capítulo da sua vida precisa de um vilão. Às vezes, as pessoas simplesmente vão embora, sem drama, sem despedida, sem explicação. E isso não significa que faltou amor, respeito ou importância. Significa que o contrato da alma foi cumprido. E quanto mais você honra essas partidas, mais alinhadas serão as próximas chegadas. Mas a gente insiste em querer respostas. A pessoa desaparece e o silêncio dela ecoa mais alto que qualquer adeus. Você repassa mensagens, revive memórias, tenta achar um erro, um detalhe, uma frase mal colocada, qualquer coisa que explique o sumiço, como se o encerramento fosse uma dívida. Como se o outro te devesse um desfecho, um fechamento bonito, mas a verdade é mais sutil e mais dura. Eles não foram embora por acaso, foram porque o papel deles chegou ao fim. A cena terminou, o ciclo se encerrou. Carl Jung dizia com simplicidade o que muitos evitam encarar. Aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você tenta entender por que a pessoa foi embora, mais se prende. Mais você alimenta um ciclo de obsessão e dor, tentando reescrever um capítulo que já se fechou. A dor real nem sempre vem da partida. Ela vem da sua resistência em aceitar que aquilo terminou. Vem da ideia ilusória de que, se foi verdadeiro, duraria para sempre. Crescemos ouvindo que amizades reais nunca acabam, que o amor verdadeiro sempre retorna, que quem some nunca foi de verdade. Mas essa é a versão infantil da realidade. A verdade da alma é mais crua e mais libertadora. Algumas pessoas não vieram para te acompanhar. Vieram para te despertar, te sacudir, te provocar, te empurrar para fora do que era confortável, mas te prendia. E quando a missão termina, elas partem, não como castigo, mas como conclusão. Mas a gente insiste em agarrar, porque confundimos tempo com valor. Achamos que quanto mais alguém permanece, mais profundo foi. Mas às vezes, o encontro mais breve deixa a marca mais profunda. Nem todo adeus vem com palavras. Às vezes, o silêncio é o próprio encerramento. E aqui está algo que pode mudar sua vida. Encerramento não é algo que o outro te dá. É algo que você oferece a si mesmo. Você não precisa de uma explicação para seguir em frente. Não precisa de validação para recuperar seu poder. Não precisa de porquês para fechar um ciclo. Em vez disso, pergunte: o que a presença dessa pessoa despertou em mim? Que versão de mim nasceu daquela dor? O que ela espelhou que eu ainda não queria enxergar? É aí que começa a cura real. Quando você solta não com raiva, mas com gratidão,
não com amargura, mas com entendimento, porque às vezes o universo não quer que você entenda, ele quer que você evolua. E para isso, você precisa soltar. Soltar os momentos, os planos, os e se e os porquês. Respira fundo, baixe a cabeça e diga, mesmo que eles nunca escutem, obrigado, porque algumas das despedidas mais profundas não soam como fim, soam como renascimento. E agora escuta isso com o coração aberto. Você também é parte dessa dança. Você também foi o encontro transformador na vida de alguém. Enquanto você está aí, tentando entender por que aquela pessoa sumiu, tem alguém em algum lugar se curando por causa da sua presença. Enquanto você se pergunta o que o outro veio te ensinar, tem alguém sussurrando ao universo. Obrigado por colocar essa pessoa no meu caminho. Você não foi apenas aluno, foi espelho, foi gatilho de cura, foi o abraço silencioso. Foi a conversa que acendeu uma luz. Você foi a tempestade que obrigou alguém a reconstruir. Foi a paz que mostrou que merecia mais. Você foi o despertar de alguém, mesmo que nunca tenham te dito, mesmo que tenham partido, mesmo que nunca mais digam seu nome. Esse é o mistério dos contratos de alma. Nem todos vêm com manual, nem todos terminam com aplauso. Mas todos têm um propósito profundo. Você pode não saber, mas está plantando curas por onde passa. E talvez hoje seja o momento de você mesmo colher essa cura. Comenta aqui se isso ressoou com você. Eu solto com gratidão. Estou pronto para encerrar o que já cumpriu sua missão. E se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve agora no canal Mente Inabalável. Esse é o lugar onde a sua alma encontra palavras, onde a dor vira sabedoria, onde as partidas viram portas para um novo começo. Curte, compartilha e envia esse vídeo para alguém que também precisa se libertar. Nos vemos no próximo bloco. Segue firme. Sua jornada só está começando. Nem todo obrigado precisa ser dito em voz alta. Mas os efeitos que você causa nas pessoas, mesmo em silêncio, são permanentes. Carl Jung não estudava apenas a mente consciente. Ele mergulhava nas entranhas da alma humana, nas linhas invisíveis que costuram nossos destinos. Ele buscava entender o que existe por trás do acaso, o que de fato está além da lógica. Ele sabia, a dor nos conecta. As experiências que mais nos machucam também são as que mais nos aproximam da nossa essência e dos outros. Jung via a vida como uma tapeçaria divina, onde cada pessoa, cada encontro, cada lágrima, cada separação é um fio que se entrelaça com o outro. Nada é aleatório, nada nessa tapeçaria. Você não é apenas um fio sendo puxado, você também puxa. Você também entrelaça, você também transforma. Você já foi o ponto de virada na jornada de alguém. Já foi o silêncio que gritou uma verdade. Já foi o olhar que acordou um coração. Já foi o abraço que segurou alguém no meio da queda. Você pode não saber disso, e tudo bem. Nem sempre a alma entrega recibos. Mas acredite, você importa. Você já mudou o rumo de uma alma, mesmo sem perceber. Por isso, antes de se perder no lamento por quem partiu, antes de mergulhar em arrependimentos por ter confiado, amado ou se entregado demais, para, respira. Você também é parte da história, não apenas como vítima, mas como espelho, como guia, como alma ativa nessa dança que chamamos de vida. Você já foi a razão pela qual alguém entendeu que precisava mudar. Você foi a pausa, foi a luz, foi o empurrão. Você é um transmissor de energia. Mesmo na sua dor, você inspira. Mesmo na sua sombra, você ensina. E é por isso nunca está sozinho. Na próxima vez que se sentir esquecido, trocado ou substituível, lembre-se, você também foi resposta da pergunta de alguém. Comenta aqui se isso tocou você. Eu sou parte do despertar de alguém. Minha presença importa,
mesmo em silêncio. E se isso mexeu com a sua alma, se inscreve agora no canal Mente Inabalável. Esse é o espaço onde você entende que sua existência tem sentido, onde você se lembra da sua força, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jung não mapeava apenas pensamentos, ele mapeava a evolução da alma. E se você está ouvindo isso agora, se você já se perguntou por que cruzou certos caminhos, por que teve que perder tanto, sentir tanto, mudar tanto, talvez seja porque você não veio apenas para ser transformado. Você veio para transformar também. Essa é a beleza e a responsabilidade de viver com consciência. Você não está aqui só para sobreviver aos dias. Você está aqui para ser um ponto de mudança, para ser o suspiro no meio do caos, para ser o lembrete de que tudo tem um propósito, mesmo a dor. Quando você assume isso, você retoma seu poder. Você para de culpar. Para de esperar que os outros te deem um encerramento. Você entende que o fim não precisa vir do outro. Ele pode começar em você. Você não foi fraco por amar, nem tolo por confiar. Você foi humano e agora você está se tornando consciente. E Jung dizia algo que atravessa o tempo como um sussurro de verdade. Não há despertar sem dor. Essa dor que você sente agora não é fracasso, é passagem, é transformação, é sua alma quebrando cascas antigas. Porque a lição nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Então, em vez de se perder tentando reanimar o passado, pergunte com coragem: o que o universo queria que eu visse através daquela pessoa? Quando a resposta vier, você vai parar de repetir os mesmos ciclos, os mesmos padrões, com novos rostos. Esse é o presente que os encontros errados nos oferecem. Sim, até eles. Porque a energia não mente. A alma sente. Antes da mente entender. Já aconteceu com você? Você conhece alguém e algo muda no ar. O ambiente pesa, ou se ilumina, sem palavras, sem explicações, sem lógica. É como se o corpo soubesse o que a mente ainda não entende. E sabe por quê? Porque sua alma reconhece padrões. Ela lê energia antes do seu cérebro formar um pensamento. Às vezes, alguém te diz, eu te amo, mas seu corpo se contrai. Algo não encaixa. Algo não é seguro. Outras vezes, alguém simplesmente te olha e o seu coração suspira, como se dissesse, agora sim, aqui é bom. Isso não é superstição, é inteligência energética. É o seu sistema nervoso traduzindo o que a alma já percebeu. Jung acreditava nisso. Campos psíquicos, forças invisíveis que nos conectam, e cada pessoa carrega o seu, com seus traumas, suas dores, seus brilhos e suas verdades. E quando esses campos se encontram, uma conversa silenciosa acontece. Antes da palavra, antes do toque, antes do oi. A energia já se comunicou. Você sente quando alguém te elogia, mas por dentro algo soa vazio. Você sente quando alguém sorri, mas não ilumina o espaço. Você sente quando alguém é educado, mas apaga sua luz. Por quê? Porque a alma escuta a verdade antes da boca falar. Então, da próxima vez que algo parecer estranho, pesado ou desalinhado, ouça, confie, a sua alma sabe. E se esse conteúdo está te ajudando a ouvir sua alma, se faz sentido para você, se conecta com o que você está vivendo, deixa um comentário aqui. Minha alma reconhece que é real. Eu confio na minha energia. E mais uma vez, se inscreve no canal Mente Inabalável. Esse canal existe para isso, te lembrar que o seu caminho é sagrado, que sua intuição vale ouro e que você não está sozinho. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir isso. Você é parte de algo muito maior. E o próximo capítulo está chegando. Sabe aquela sensação estranha que você sente perto de alguém, mas não sabe explicar? Você olha, a pessoa sorri, fala tudo certo. Parece inofensiva, mas seu corpo contrai, sua respiração encurta,
O ambiente pesa. Essa sensação tem um nome: inteligência energética. A verdade é que você sente muito mais do que entende. Sua mente inconsciente capta nuances, tons, gestos, microexpressões, vibrações. Ela escaneia cada ambiente e cada pessoa como se fosse uma antena sensível ao invisível. Isso explica porque você confiou em pessoas que pareciam boas, mas te drenaram. E por que se afastou daquelas que pareciam duras, mas carregavam uma paz inexplicável. Isso não é julgamento, é reconhecimento de alma, é alinhamento vibracional. E a pergunta agora é: você está pronto para confiar nesse radar? Porque ele está falando com você o tempo inteiro. A intuição não vem com lógica, ela vem com tensão no estômago, rigidez nos ombros, um aperto inexplicável no peito, ou, ao contrário, com aquela sensação de lar, de expansão, de aqui é seguro. Não ignore isso. Comenta aqui se você já sentiu isso com alguém. Meu corpo sente antes da mente entender. Confio na minha vibração. E se essa mensagem está tocando algo aí dentro de você, se inscreve no canal Mente Inabalável. Aqui você vai aprender a se ouvir mais profundamente, a respeitar os sinais da alma, a transformar percepção em poder. Porque energia não mente. Algumas pessoas carregam o caos em um sorriso calmo. Elas aprenderam a performar gentileza, dominaram o roteiro da bondade. Mas você sente o peso quando elas entram. Outras atravessaram tempestades. Têm um olhar profundo, talvez cansado, mas quando estão perto, sua alma respira aliviada. Você sente que ali a verdade, a história, a presença. Então confie no sinal, não no discurso. Quem te drena por um motivo. Estão vazando feridas, abrindo portas que deveriam estar fechadas. São campos energéticos desalinhados, tentando se agarrar à sua luz. Mas quem te expande já enfrentou as próprias sombras, já caiu, se refez, transformou dor em sabedoria. Você consegue sentir a diferença. Não precisa de provas. E Carl Jung já dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Despertar é parar de se perguntar: por que me sinto assim perto dessa pessoa? E começar a dizer com convicção: se minha alma se retrai, isso já basta. Se meu espírito se expande, isso é sagrado. Sem lógica, sem explicação, sem precisar justificar. Você é frequência, você é energia, você é vibração. E as pessoas ao seu redor ou estão nutrindo essa vibração, ou estão envenenando. Proteja sua paz, proteja seu espaço, proteja seu oxigênio emocional, porque a alma sempre sabe. Mesmo quando a mente nega, mesmo quando o coração se confunde, mesmo quando a boca diz, tá tudo bem, mas sua energia já foi embora. Sua vibração não mente, confie nela. Deixa aqui nos comentários, minha energia é meu escudo. Se minha alma se retrai, eu me afasto. E continua com a gente aqui no canal Mente Inabalável. Esse é o lugar onde você aprende que a sua percepção não é exagero, é sabedoria. E essa sabedoria te liberta. Deixar ir, deixar ir. A gente cresceu achando que deixar ir é perder, mas a verdade, deixar ir é ganhar a si mesmo. Você não precisa de encerramento. Não precisa de explicações perfeitas, de mensagens finais, de um último abraço. Não precisa correr atrás de quem partiu. Se alguém consegue ir embora mesmo diante da sua versão mais verdadeira, mais inteira, mais desperta, essa pessoa nunca esteve realmente alinhada com a sua essência. Jung dizia: você não é o que te aconteceu, você é o que escolhe se tornar. E é exatamente isso. Deixar ir não é colapso, é avanço. Não é perda, é libertação. Muita gente confunde dor com arrependimento. Acha que porque está doendo é porque perdeu algo precioso, insubstituível. Mas, na verdade, essa dor é o luto da sua versão antiga.
aquela versão que aceitava migalhas, que pedia desculpas por sentir demais, que precisava da presença do outro para se sentir inteira. Você não sente falta da pessoa. Você sente falta do conforto de quem você era com ela, mesmo que esse conforto fosse só um véu escondendo sua verdadeira grandeza. Hoje, você está além disso. Você elevou seus padrões. Você entrou num novo campo. Você percebe que correr atrás não é mais um ato de amor, é uma forma de se abandonar. E quando você solta, você não está perdendo ninguém. Você está libertando uma parte de você que ainda aceitava ser invisível. A verdade é essa: deixar ir não é um fracasso emocional, é um marco espiritual. É o ponto onde sua alma sussurra: chega, chega de negociar minha paz, chega de mendigar presença, chega de me apagar para caber. Se isso está batendo fundo em você, escreve aqui: eu escolho a mim. Eu não corro mais atrás de quem se foi. E se inscreve agora no canal Mente Inabalável. Aqui você se reconecta com seu valor. Aqui você aprende que libertar é amar-se com coragem. Então, respira fundo. Coloca a mão no coração e repete com a alma: deixar ir não é perder, é me lembrar de quem eu sou. É aqui que a verdadeira transformação começa. Não é no dia em que alguém te pede desculpas, nem no momento em que tudo se encaixa perfeitamente. A transformação acontece silenciosa, no instante em que você para de chorar por quem nunca esteve realmente ali e começa a se perguntar, com honestidade crua: por que aceitei tão pouco, como se fosse tudo? Você para de escrever textos longos para quem responde com silêncio, para de tentar abrir portas trancadas por dentro e começa, enfim, a reescrever sua identidade. Não mais como alguém que implora pelo básico, mas como alguém que reconhece que merece o essencial. Deixa aqui nos comentários: eu reescrevo minha história a partir de agora. Não imploro mais por migalhas. Me dou o banquete que mereço. E se essa mensagem está despertando algo aí dentro, se inscreve agora no canal Mente Inabalável, porque esse é o espaço onde você se lembra do que o mundo tentou te fazer esquecer. Você é inteireza. Você é poder. Você é o lar que tanto buscou nos outros. A mágica da libertação começa no exato segundo em que você para de esperar o "me desculpe" e começa a agradecer a si mesmo por ter finalmente ido embora. E aí, o universo, que nunca deixou de ouvir suas orações silenciosas, te recompensa. Porque quando você solta aquilo que forçava, você cria espaço para o que já estava esperando. As pessoas certas não chegam quando seu coração ainda está agarrado a fantasmas. Elas chegam quando suas mãos estão vazias e sua alma está finalmente pronta para receber o que é verdadeiro. Então sim, deixa ir, abençoe os que se foram, não porque eles merecem, mas porque você merece paz. Você merece uma vida que não se pareça com sobrevivência. Merece um amor que não te peça encolhimento como prova de afeto. Merece um alinhamento que não precise de justificativa. Esse é o seu portal de libertação espiritual. Não porque não dói, mas porque cura. Porque pela primeira vez você parou de perguntar: por que me deixaram? E começou a perguntar: por que eu fiquei tanto tempo, mesmo depois de já saber a verdade? Essa pergunta é o início do seu poder, do seu propósito, da sua paz. Se essa pergunta tocou em você, escreve aqui nos comentários: agora eu escolho a mim. E lembra o que Carl Jung sempre deixou claro: sua visão só se tornará clara quando você olhar para dentro do seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez, só talvez, deixar ir não tenha sido o fim. Sido Talvez apenas o tenha. início, o seu despertar. Você passou tanto tempo correndo atrás de sinais, esperando por mensagens do universo,
suplicando silenciosamente para que alguém, qualquer um, te salvasse. Mas aqui está a verdade. Você nunca deveria ser salvo. Você deveria lembrar que o poder que tanto buscava sempre morou em você. Que a cura que procurava nos outros estava adormecida nos seus próprios ossos. Que o amor que implorava estava soterrado sob anos de autoabandono. Você nunca esteve perdido. Estava apenas esperando por este momento, por esse retorno, esse reencontro com você. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E agora você está despertando. Parou de pedir para pessoas quebradas refletirem sua inteireza. Parou de medir seu valor pela quantidade de atenção que recebia. Parou de confundir presença com conexão. E pela primeira vez, você começou a ouvir algo mais profundo. Sua respiração, seus limites, sua alma sussurrando: bem-vindo de volta. Essa é a cura real. Não um conserto, mas um retorno. Não um remendo, mas uma lembrança. Não de quem o mundo mandou você ser, mas de quem você sempre foi antes de o mundo te interromper. Você não está se reconstruindo, você está se revelando, desaprendendo todas as mentiras que fizeram você esquecer da sua própria divindade. Cada vez que você chorou porque alguém não te escolheu, era, na verdade, sua alma implorando para que você se escolhesse. Cada abandono foi o universo retirando o que não estava alinhado com seu crescimento. Isso não foi rejeição, foi realinhamento, foi soberania espiritual. Você acha que estava se quebrando, mas na verdade estava nascendo. Então sim, agora você pode dizer com firmeza: eu não corro atrás, eu atraio, eu não imploro, eu respiro. Eu não preciso ser consertado. Só precisava de espaço para lembrar da minha inteireza. E deixa aqui nos comentários: eu não me perdi, eu me revelei. Minha cura é meu retorno. Você nunca esteve quebrado, apenas enterrado. E agora que limpou os escombros do passado, pode finalmente se erguer por inteiro, sem pedir desculpas, sem implorar por aceitação, sem negociar sua essência. Você se tornou aquilo que sempre foi, a versão de si mesmo que estava te esperando do outro lado da dor. Essa é sua soberania, sua alma, seu reencontro. Não vem com barulho, não vem com drama, vem com uma força silenciosa. Aquela que não precisa de aplausos para validar a cura, nem de aprovação para confirmar o crescimento. Você sente na sua paz, nos seus limites, no jeito como já não tolera o que antes aceitava calado. Se isso ressoou com você, se algo aqui tocou fundo, deixa um like, comenta: eu escolhi a minha paz, e se inscreve no canal Mente Inabalável. Aqui, você não apenas entende, você se transforma. Parecia tentador voltar, insistir, recomeçar de onde parou, mas você já não é mais quem foi. E, graças a Deus por isso, aquela versão antiga foi forjada no calor da sobrevivência, no meio de tempestades emocionais, no medo de ficar só, de não ser visto, de nunca ser o suficiente. Mas esta nova versão, esta que começa a emergir silenciosamente dentro de você, ela está sendo construída na verdade. E aqui está uma verdade que ninguém nunca te contou, mas que você sempre soube no fundo da alma. Você sempre foi a resposta. Você sempre foi o lar que procurava. Você sempre foi o amor. O amor mais poderoso que existe não é o que você recebe dos outros. É o amor que você oferece a si mesmo, mesmo nos dias em que ninguém mais parece notar que você existe. Você passou a vida inteira buscando esse amor, nas palavras deles, nos braços deles, na validação deles. Mas o amor que você perseguia nunca foi deles para dar, sempre foi seu para lembrar. Carl Jung dizia: a solidão não vem da ausência de pessoas, mas da incapacidade de comunicar aquilo que é importante para você. E é aí que você se partiu. Não pela falta de gente,
mas pela falta de conexão com a sua verdade, pela distância entre sua essência e sua expressão, por ignorar a sacralidade do seu próprio coração em troca de presença alheia. Você nunca foi alguém sem amor. Foi apenas alguém desconectado da fonte dentro de si. Você implorava pela atenção deles, enquanto ignorava o próprio reflexo no espelho. Regava a alma deles com suas últimas gotas de esperança, enquanto deixava a sua secar em silêncio. Publicava frases sobre autoestima, torcendo para que alguém lesse nas entrelinhas a dor que você não conseguia colocar em voz alta. Mas agora a encenação termina. Agora o despertar começa. Esse é o momento em que você escreve aqui nos comentários: eu volto para mim. A minha verdade me basta. E se essas palavras estão tocando seu coração, se inscreve agora no canal Mente Inabalável. Aqui você não apenas escuta, você lembra quem é. Aqui está a verdade que vai mudar sua história. O amor mais poderoso é o que você oferece a si mesmo. Não é romance, não é reconhecimento, não é reciprocidade. É aquele amor que sussurra: eu sou suficiente, mesmo sozinho. O amor que te leva a caminhar com você mesmo, sem sentir solidão, que te permite chorar sem vergonha, que te convida a sentar no próprio silêncio e ainda assim sentir-se inteiro. Isso não é ego, isso é lembrança. Você está lembrando o quanto sua presença é sagrada, o quanto seu coração é vasto, o quanto sua alma é poderosa. Você está se dando conta de que ser amado por eles nunca foi o ponto. Ser amado por você é onde a cura começa, porque no dia em que você para de implorar para ser escolhido, descobre que já foi escolhido pelo divino, pela vida, pela respiração que ainda preenche seus pulmões, pelo fogo que ainda pulsa no seu ventre. Você é a alma gêmea que tanto esperou. Então ame-se com a mesma intensidade que dedicou aos outros. Fique com você como ficou com eles nos temporais. Lute por si como lutou pelo potencial de quem mal sabia te ver. Esse não é o caminho solitário. Esse é o caminho lendário. E sabe o que acontece quando você volta para casa dentro de si? Os certos chegam, mas não para te completar. Eles vêm para te celebrar. Almas inteiras não atraem caos, atraem reflexos da própria luz. Então, da próxima vez que desejar uma mensagem deles, envie uma para si mesmo. Quando quiser que apareçam, apareça por você. Não apenas com flores ou palavras bonitas, mas com verdade, com limites, com proteção. Porque ninguém mais pode oferecer o tipo de amor que acalma o seu sistema nervoso. O mundo vai continuar girando, pessoas vão continuar partindo, mas você finalmente chegou. E isso, por si só, já é mais do que suficiente. Essa é a história de amor mais poderosa, aquela em que você escolhe a si mesmo e nunca mais se abandona. Leia isso devagar. As pessoas que entraram na sua vida não foram aleatórias, não foram erros, não foram distrações. Elas foram desvios divinos, sussurros do universo em forma humana. Cada uma chegou com um espelho. Algumas despertaram sua consciência, outras testaram o seu valor. Algumas te ensinaram a soltar com leveza, e outras, finalmente, te ensinaram a se escolher. Elas não eram o para sempre. Elas eram o seu tornar-se. Jung dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Então aqui está seu convite, sua iniciação. Pare de correr atrás de encerramentos. Comece a reivindicar clareza. Pare de perguntar por que me deixaram. Comece a perguntar: que versão de mim eles ativaram? E que parte minha ainda precisa ser integrada? Porque essa jornada nunca foi sobre perdê-los. Sempre foi sobre encontrar você. Você não foi abandonado. Foi elevado a uma frequência maior. Você não foi rejeitado. Foi redirecionado de volta para si. Agora é a sua vez.
Chega de se encolher para caber no conforto alheio. Chega de implorar por amor que você já oferece com tanta naturalidade. Chega de segurar fantasmas do que poderia ter sido. Esta é sua rebelião espiritual, sua atualização energética. Se algo dentro de você acordou essas palavras, comenta agora: eu sou minha cura. O amor que eu esperava mora em mim. E deixa seu like. Se essa mensagem tocou seu espírito, se inscreve no canal Mente Inabalável. Porque você merece um espaço onde sua alma não precise sussurrar para ser ouvida. Declare em voz alta: eu confio no tempo, eu honro a lição, eu escolho o novo. Escreva isso nos comentários se estiver pronto para sair do passado e entrar no seu poder. Diga como um mantra. Diga como uma promessa para o seu futuro, porque sua cura não é só pessoal, ela é geracional, é cósmica, é real. Agora ouça bem, se esta mensagem abriu algo em você, se tocou sua alma, se te lembrou que sua dor nunca foi punição, mas preparação, curta e compartilhe. Não apenas se inscreva, fique desperto. Este canal não é sobre viralizar, é sobre ir para dentro. Não por números, mas por verdade. Não por atenção, mas por alinhamento. Então, antes de ir, compartilhe isso com alguém que acha que está quebrado. Deixe claro, não está quebrado, está se tornando. Marque quem acredita que foi só um coração partido. Lembre, foi uma atualização da alma. E para a versão sua que ainda está curando em silêncio, saiba, você não está atrasado nem perdido. Você está apenas lembrando. E seu retorno a si começa agora. Você não precisa mais se provar para ninguém. Não precisa justificar suas escolhas, suas cicatrizes, sua sensibilidade, porque agora você sabe. A verdadeira liberdade começa quando você para de pedir permissão para existir inteiro. Durante tanto tempo, você se moldou às expectativas dos outros, vestiu versões de si que nem reconhecia, engoliu palavras, segurou lágrimas, fingiu força enquanto desabava por dentro, tudo isso tentando ser amado, aceito, visto. Mas a alma não suporta viver em disfarce por muito tempo. Chega uma hora em que o silêncio grita mais alto que qualquer elogio. Quando o corpo começa a doer por carregar verdades engavetadas. Quando o coração implora não por atenção, mas por autenticidade. É aí que começa o retorno. Um movimento lento, profundo, quase invisível aos olhos dos outros, mas devastador por dentro. Você começa a dizer não. Começa a respeitar seus próprios limites. Começa a se afastar de lugares onde precisa se diminuir para caber. No começo, parece solidão, mas logo se revela como espaço. Espaço para respirar, para curar, para lembrar quem você sempre foi antes do mundo tentar te reescrever. Você aprende que não precisa de plateia para florescer. Que não precisa da validação de ninguém para seguir sua verdade, porque agora você se escuta, agora você se escolhe. E isso muda tudo. Muda o tipo de amor que você aceita, muda a forma como responde ao desrespeito, muda o que espera da vida. Porque quando você se trata com reverência, o universo aprende a fazer o mesmo. É nesse espaço sagrado de retorno que você encontra a paz que não depende de ninguém, a clareza que não vem das respostas externas, mas do silêncio interno. E pela primeira vez, você entende, não era sobre eles te escolherem, era sobre você parar de se abandonar. Você deixou de buscar o amor como quem procura abrigo em telhados alheios. Agora constrói lar dentro de si. Um lugar onde suas dores são acolhidas, onde suas sombras são integradas, onde sua luz não precisa mais pedir desculpas por brilhar. Esse é o novo você, não perfeito, não imune à queda, mas desperto, íntegro, enraizado na própria verdade. E mesmo que ainda haja dias em que a dor retorna, em que as memórias
tentam te puxar para trás. Você agora tem algo que antes não tinha: consciência. E com ela, a liberdade de não mais repetir ciclos, de não mais oferecer seu coração a quem só quer tocar a superfície. Você é seu próprio lar, seu próprio guia, seu próprio milagre. E isso ninguém pode tirar. Às vezes, o que mais machuca não é o que aconteceu, mas o que não aconteceu. As palavras que ficaram não ditas, os abraços que nunca vieram, os finais suspensos no ar como promessas quebradas flutuando no tempo. Mas há algo mais poderoso do que qualquer desfecho: o momento em que você decide não precisar mais dele. Você aprende que não precisa de desculpas para seguir em frente, que não é o arrependimento do outro que valida sua dor, nem o reconhecimento dele que cura sua ausência. Porque a verdadeira cura começa quando você para de esperar que o outro veja o que você já enxergou. Quando você se torna a própria luz que estava esperando. Quando você escolhe se ver com olhos de ternura, de paciência, de respeito, uma transformação profunda começa a acontecer dentro de você. Você percebe que tudo o que viveu, cada dor, cada perda, cada decepção, não foi um castigo ou uma sentença, mas uma preparação silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas clara para a sua alma. Foram degraus que te impulsionaram, mesmo quando você tropeçava e caía, rumo à versão mais inteira e verdadeira de si mesmo. Sim, houve dor. E ela foi intensa, inegável. Mas junto com a dor, nasceu algo novo. Limites firmes que antes pareciam impossíveis de traçar, discernimento para saber o que merece a sua energia e o que deve ser deixado para trás. E, acima de tudo, um amor próprio que não depende da aprovação alheia, mas nasce de dentro, autêntico e inabalável. Você começa a deixar de perseguir quem não te vê, para de tentar explicar sua essência, onde só encontra silêncio e desinteresse, para de oferecer sua presença para quem só sabe oferecer ausência. Esse movimento, tão sutil e silencioso, é a libertação mais profunda que alguém pode experimentar. Não é um grito de revolta, não é um ato impulsivo. É uma escolha consciente, um ato de amor próprio silencioso, mas firme. É quando sua alma, exausta de esperar por migalhas, resolve se servir um banquete inteiro. É quando você entende que o amor que buscava lá fora era, na verdade, o amor que precisava aprender a oferecer a si mesmo, sem barganhas, sem expectativas, sem dor. E, curiosamente, é exatamente nesse momento que o universo começa a se mover em sua direção. A energia que você emite quando está inteiro não é mais um pedido de socorro ou uma súplica de atenção. Ela se torna um campo de força, um farol que atrai tudo aquilo que já reconhece e vibra na mesma frequência. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter superado todas as feridas, nem apagado todas as cicatrizes. Só precisa estar presente com a sua verdade, honrar o que sente e proteger sua paz como quem guarda algo sagrado. Porque, de fato, sua paz é o que há de mais sagrado em você. E é nesse estado, nesta entrega de si mesmo, ao que realmente importa, que tudo muda. As perdas que antes pareciam devastadoras se transformam em solo fértil, onde o novo pode florescer. A ausência daqueles que partiram, que pareciam deixar apenas vazio, se torna uma presença invisível, mas sentida, que te sustenta e fortalece. O que parecia um fim definitivo, com o tempo, se revela o início de um novo capítulo, uma nova jornada. Agora você entende que não se tratava de ser abandonado ou rejeitado, mas sim de se encontrar, de se reencontrar com toda a complexidade, beleza e profundidade que só a verdade pode trazer. Você compreende que as pessoas que passaram pela sua vida, mesmo as que partiram, tiveram um papel fundamental no seu processo de evolução, que cada despedida foi, na realidade, um convite para você olhar para dentro,
para assumir a responsabilidade por sua própria felicidade e completude. Você aprende que a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece fora de você, mas em se libertar do apego às expectativas, dos medos de perda e das histórias que te contaram sobre quem você deveria ser. A liberdade está em ser quem você é, na sua totalidade, com suas luzes e sombras, com suas forças e vulnerabilidades. E esse despertar, essa reconexão com sua essência, é o maior presente que você pode se dar. Porque quando você se aceita, quando você se honra, o mundo inteiro começa a se alinhar com essa nova frequência. Você deixa de ser prisioneiro das memórias e começa a ser autor da sua própria história. Você percebe que não precisa mais buscar fora o que sempre esteve dentro, que a verdadeira cura acontece quando você para de correr atrás do que não pode controlar e começa a cuidar daquilo que realmente importa, você mesmo. E assim, no silêncio desse encontro consigo, nasce uma paz profunda, serena, imperturbável. Uma paz que não depende de ninguém, que não se abala com o que acontece lá fora, que nasce do reconhecimento do seu valor intrínseco e do seu direito inalienável de existir plenamente, livre e inteiro. Essa é a sua jornada, seu renascimento. Uma jornada que começa agora, neste instante, no simples ato de olhar para dentro com compaixão e decidir: eu mereço. Eu escolho ser inteiro. Eu sou suficiente.